pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a este vídeo. Hoje o nosso tema da nossa aula vai ser competição entre plantas daninhas e as plantas cultivadas. Aproveita para se inscrever no nosso canal do Plantas Daninhas do Agro e também para nos seguir lá no Instagram. Aproveita e deixa o like no vídeo e bora começar mais uma aula. Primeiramente, eu trago aqui alguns conceitos para vocês relembrarem um pouco do que são as plantas daninhas e trago dois conceitos que diferenciam plantas daninhas comuns, que são aquelas plantas que não possuem a habilidade de sobreviver em condições adversas, e aí nós podemos citar o exemplo, por exemplo, das sementes de milho ou plantas de soja no meio da lavoura de milho. Então, são plantas que, se a gente não der todas as condições para elas sobreviverem neste ambiente, elas vão acabar morrendo. Também temos o conceito de plantas daninhas verdadeiras, que são as plantas daninhas que nós vimos que têm diversas características que fazem com que elas prejudiquem a nossa cultura de interesse. Então, nós temos aí, entre as principais características, a dormência das sementes, que garante que ela sobreviva naquele ambiente por diversos anos, inclusive. São aquelas que não são melhoradas geneticamente, né? As nossas culturas, elas não apresentam diversas características devido ao melhoramento genético. São rústicas ao ataque de pragas e de doenças. Elas produzem muitas sementes por plantas e lembrem, além de produzir muitas sementes por plantas, elas também têm a capacidade de produzir sementes viáveis, prontamente viáveis, que vão acabar indo para o nosso sistema, para o nosso banco de sementes e já germinarem, e plantas e sementes com níveis de dormência diferenciados, as quais garantem a sobrevivência daquela espécie durante o tempo naquele ambiente. Nós também temos sementes que têm aí uma fácil disseminação pelo vento, pela água, pelos animais. Germinação desuniforme, que é aquilo que a gente chama de germinação assincrônica, então a germinação ao longo do tempo, até porque se todas as sementes das plantas daninhas que estão no nosso banco de sementes germinassem ao mesmo tempo, seria fácil controlá-las, né? E também a capacidade de algumas plantas em não só ter a reprodução por sementes, mas por diversas outras estruturas assexuadas, como nós podemos ver aí, por rizomas, por bulbos, por tubérculos, né, por raízes, até mesmo pelo caule, né? Vamos lembrar da tiririca, entre as 10 principais piores plantas daninhas no mundo. Por quê? Porque ela tem a reprodução sexuada através das sementes e reprodução também por bulbos, tubérculos e rizomas, o que dificulta aí o controle dessa espécie. Bom, tendo em mente, nós partimos aqui então para o princípio de interferência das plantas daninhas. Então, a interferência, nós podemos ver aqui nos slides, ela pode ser tanto direta, como uma interferência indireta. E dentro da interferência direta, nós temos as duas principais, que é a interferência através da competição e da alelopatia. A alelopatia é o tema da nossa próxima aula. Bom, também elas temos a competição por meio do parasitismo e, indiretamente, essas plantas daninhas podem ser hospedeiras, né, de diversas pragas, doenças e nematóides, que acabam usando elas como fonte de inóculo e aí elas permanecem naquele ambiente até a próxima safra. Elas também atrapalham diversas práticas culturais, então elas atrapalham, o exemplo principal que nós podemos trazer disso é o caso de presença de muitas plantas daninhas trepadeiras, como as cordas de viola, no final do ciclo da cana. Então, durante a colheita mecanizada, nós temos o embuchamento da máquina devido à presença de diversas dessas espécies naquele sistema. E também temos a interferência indireta através da qualidade do nosso produto. Então, pensem, se o produto que nós estamos querendo vender é a fibra do algodão, se naquela área nós tivermos muitas espécies de plantas daninhas como capim-carrapicho, carrapicho de carneiro,
picão preto, que são espécies que nas sementes elas conseguem aderir à fibra do algodão. Aquilo está reduzindo a qualidade do meu produto. Então, pessoal, a interferência nós podemos aí definir como um conjunto de ações que recebe uma determinada cultura na presença de uma comunidade de plantas daninhas. E aí essa interferência pode ser tanto direta como uma interferência indireta. E nas aulas de hoje, nas próximas partes, né, essa é apenas a parte 1, nós vamos ver a interferência direta por meio da competição. Bom, então aqui nós temos a definição de competição, que é quando duas ou mais plantas da mesma espécie ou de espécies diferentes, elas ocorrem no mesmo período de tempo e no mesmo espaço. E aí essas plantas, pessoal, passam a competir pelos recursos daquele meio, como água, como luz e nutrientes. Bom, aqui também tem eu vou baixar aqui. Aqui também tem, então, um gráfico ilustrativo que nós podemos ver os graus de interferência das plantas daninhas e das plantas cultivadas. Então, nós vemos aqui que esse grau de interferência ele vai depender da nossa cultura e da comunidade de plantas daninhas. Mas, dentro de cultura, nós vamos ter ainda a influência da cultivar que nós estamos semeando, do espaçamento, da densidade da nossa cultura. Dentro de comunidade de plantas daninhas, nós temos a influência das espécies presentes de plantas daninhas, da densidade de plantas daninhas e da distribuição dessas espécies no campo. Ainda nós temos o ambiente influenciando tanto na comunidade de plantas infestantes como na cultura, e aí nós dizemos que são o solo, o clima e o manejo. E ainda temos os períodos de convivência, que são a duração desse período e a época desse período. Então, nós vamos ver que dependendo da época em que ocorre a competição e da duração desse período, nós vamos ter um grau de interferência sobre as plantas cultivadas maior ou menor. Bom, aqui, pessoal, nós vamos ver, como nós vemos na figura, nós temos os fatores que são ligados à cultura, às plantas daninhas e ao ambiente. O primeiro que nós vamos ver nessa primeira parte são os fatores ligados à cultura, que são a variedade ou a cultivar, a densidade da nossa cultura e a distribuição dela, ou seja, o espaçamento da nossa cultura. Então, pessoal, dentro de uma mesma variedade, dentro de uma mesma cultivar, nós vamos ver que podem ter diferenças em relação à competitividade. Isso porque, quando nós pensamos numa cultivar, numa variedade que consiga fechar mais rapidamente as entrelinhas da nossa cultura, nós estamos sombreando aquele ambiente num curto espaço de tempo. E isso faz com que aquela cultivar ela seja mais competitiva do que uma cultivar que demore mais tempo para fechar as entrelinhas, tá? E que demore mais tempo para sombrear as entrelinhas. Ou ainda uma cultivar que ela consiga germinar e emergir num menor espaço de tempo, porque assim ela está se sobressaindo às plantas daninhas. Outro fator é a densidade. Então, a densidade da minha cultura também influencia lá no grau de interferência. Então, quanto maior a densidade da minha cultura, menor seria esse grau de competição, de interferência. Entretanto, nós temos que lembrar que tem um limite de densidade. Então, nós temos a densidade de plantio de cada cultura e nós temos que obedecer a esse limite, porque senão nós passamos de uma competição interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, e passamos a uma competição intraespecífica, dentro da própria espécie, dentro da nossa cultura. Então, quanto menor a densidade, possivelmente menor a competição, porque mais rápido nós estamos sombreando as entrelinhas. Entretanto, a densidade tem um limite,
para que a gente não comece a ter uma competição entre as nossas plantas cultivadas. O outro fator é a nossa distribuição, o espaçamento. E aí ele segue mais ou menos a mesma linha da densidade. Quanto menor o espaçamento entre linhas da nossa cultura ou o espaçamento entre plantas, nós teríamos aí uma competitividade maior da cultura, porque ela estaria dominando mais aquele ambiente, sombreando mais rapidamente aquele ambiente, em detrimento das plantas daninhas. Entretanto, do mesmo jeito que a densidade, nós temos aí que respeitar um determinado limite para que nós não passemos a ter uma competição intraespecífica. Bom, pessoal, aqui tem um exemplo de alocação da matéria seca de 3 cultivares de milho em competição com plantas daninhas. Então, aqui, ó, pessoal, eu chamei a atenção para vocês para o caso do Bidens pilosa, que é o nosso picão preto, e do capim carrapicho, tá? Então, notemos que aqui nós temos 3 cultivares de milho, e aqui é a parte da massa seca total das plantas de milho. Notem que aqui no meio, a cultivar 2, ela tem uma menor alocação de massa de matéria seca, em comparação com a cultivar 1 e com a cultivar 3, o que mostra aí talvez que essa cultivar 2 ela não seja tão competitiva em relação ao picão preto como a cultivar 1 e a cultivar 3, tá? A mesma coisa que nós podemos observar na massa seca de folhas em relação a cultivar 1, a cultivar 2 e a cultivar 3. Então, nós conseguimos ver essas diferenças aqui para o Bidens pilosa, que é o nosso picão preto. Notem que aqui nós temos a letra A grande, a letra B grande e a letra A grande, o que mostra aqui que o acúmulo de massa seca das folhas de milho foi menor na cultivar 2, quando ela estava em competição com o picão preto, tudo bem? E aqui já mostra, ó, nessa de baixo, em relação à Comelina bengalensis, a nossa trapoeraba. Então, aqui nós vemos que a cultivar 1 e a cultivar 2 conseguiram alocar uma massa seca de folhas maior do que a cultivar 3. Então, aí mostrando indícios que em relação à trapoeraba, a cultivar 3, ali ela estaria sofrendo mais com a competição do que a cultivar 1 e a cultivar 2. Aqui nós conseguimos ver um exemplo de acordo com o manejo da nossa cultura principal. Então, aqui nós temos o manejo do arroz vermelho. Lembrando que o arroz vermelho é uma das principais plantas daninhas que acontecem na cultura do arroz. Isso porque eles são morfológica e fisiologicamente semelhantes, tanto o arroz vermelho como o arroz irrigado. Então, são plantas muito parecidas, o que dificulta o controle. Até porque se eu usar um herbicida para controlar o arroz vermelho, possivelmente eu estaria controlando também a minha cultura. São plantas extremamente semelhantes. E aqui mostra como que a densidade de semeadura, notem que eu aumentei a densidade de semeadura do meu arroz irrigado. Conforme eu aumentei a densidade, eu reduzi o número de perfilhos por planta do arroz vermelho. Ó, notem que em relação ao arroz vermelho. Eu também reduzi a matéria seca da planta de arroz vermelho, com o aumento da densidade do meu arroz irrigado. Eu também reduzi o número de panículas por metro quadrado e também reduzi o rendimento de grãos do arroz vermelho. Ou seja, conforme eu aumentei a densidade da minha cultura, eu reduzi aí muitas coisas do meu arroz, do arroz vermelho. Então, lembrando só que existe um limite aí da densidade de semeadura que é estabelecido para que eu não passe a ter uma competição dentro do arroz intraespecífica entre arroz irrigado e arroz irrigado. Mas vejam que o aumento da densidade, ele proporcionou um melhor aí, controle, entre aspas, né, do arroz vermelho, porque ele reduziu perfilhos, matéria seca, panículas e rendimento do arroz vermelho. Bom, pessoal, para essa primeira etapa, era isso que eu queria mostrar para vocês.
Muito obrigada e até a segunda parte do vídeo aí de competição de plantas daninhas e plantas cultivadas.